Meses depois do centenário de José Saramago, encontro-me em Mafra, um dos palcos de Memorial do Convento. Eu sou o Afonso Pereira e convido-vos a embarcarem comigo nesta visita guiada ao mais bem-sucedido romance do Nobel português. Este é o Convento de Mafra. Em termos arquitetónicos, uma obra de arte. Historicamente, um símbolo de poder. Do ponto de vista literário, é o epicentro de um dos mais singulares romances da língua portuguesa, o Memorial do Convento. Saramago publicou-o em 1982. Foi tão célebre pela obra como pela personalidade controversa. Da aldeia ribatejana de Azinhaga, onde nasceu a 16 de novembro de 1922, ao convento de Mafra foi uma grande viagem. Filho e neto de camponeses, faltou-lhe o dinheiro para concluir o liceu. Foi serralheiro, funcionário administrativo, desenhador. O gosto pelos livros ganhou numa biblioteca pública, lendo pelas noites dentro. No fim dos anos 50, Saramago inicia a aproximação ao destino. Trabalha numa editora. Faz traduções, escreve na imprensa. Em 1969 inscreve-se no Partido Comunista e, na sequência do 25 de Abril, torna-se diretor adjunto do Diário de Notícias. Torna então pública a intenção de fazer do jornal uma ferramenta ao serviço do comunismo e não se inibe de despedir 22 jornalistas que considera contra-revolucionários. Quando, a 22 de novembro de 1975, os sonhos da extrema-esquerda caem por terra, Saramago é demitido. Aos 53 anos, desempregado e com os ideais políticos falidos, toma a decisão radical de viver da literatura. O maior sucesso continua a ser o mesmo desde 1982. O Memorial do Convento é uma obra de temática acentuadamente portuguesa, mas que esconderia o memorial por baixo dessa Portugalidade. Que haveria naquelas páginas que pudesse despertar o interesse de leitores por todo o mundo. Estamos em 1717. Lisboa é a capital de um reino que se estende da Índia ao Brasil. De toda a parte chegam riquezas que confluem numa cidade caótica. Milhares de habitantes, ruas estreitas e sinuosas, cheiros e sons que se misturam numa atmosfera febril. Reina Dom João V, um soberano poderoso que luta, no entanto, contra uma perturbadora impotência. O soberano promete a Deus e à Igreja a construção de um convento, caso estes lhe deem descendência. Por vontade de Deus ou mero acaso, a rainha viria a engravidar. Cumprindo a palavra dada, o rei manda executar a tremenda empreitada do convento de Mafra. Memorial do Convento prepara-se para levantar voo. Duas personagens ficcionais conhecem-se na teia histórica de um auto de fé. Lisboa reúne-se para o julgamento sumário dos hereges, um espetáculo de horror que culmina na condenação ao degredo ou à fogueira. Baltasar Sete Sóis regressou há pouco tempo da guerra. Lá deixou 4 anos de vida e a mão esquerda, e tem agora no seu lugar um gancho e um espigão. Belimunda Sete Luas também não é uma mulher vulgar. Quando está em jejum, consegue ver o interior das pessoas. Quando o auto de fé termina, Baltasar segue Belimunda como se os seus passos soubessem já onde o levavam. No dia em que se conheceram, foram batizados pelo sangue virgem de Belimunda, e não é heresia afirmar que estes dois vivem mais que Deus pelo amor do que todas as altezas reais, rezadoras de todas as Ave-Marias. Correu algum sangue sobre a esteira. Com as pontas dos dedos médio e indicador umedecidos nele, Belimunda persignou-se e fez uma cruz no peito de Baltasar. Vão viver à margem das convenções. O seu casamento não é feito perante Deus. São duas criaturas marginais, abençoada por uma terceira, uma figura histórica sobre a qual Saramago lança o encantamento da ficção. Perseguido pela Inquisição, pela sua modernidade de espírito científico e pela subversão do seu comportamento anticanónico, Bartolomeu de Gusmão ignora os fanatismos religiosos da época e questiona os dogmas eclesiásticos. Sonha em criar uma máquina de voar e, dominado pela sua obsessão, não hesita em formar uma trindade terrestre, contando com Baltasar e Belimunda como ecos do seu sonho. Gusmão acredita que para voar é preciso um elemento mais leve que o ar
Esse elemento é o éter. O éter. Deem agora muita atenção ao que eu vou dizer-lhes. Antes de subir aos ares e ser o onde as estrelas se suspendem e o ar que Deus respira, o éter vive dentro dos homens e das mulheres. Esse caso é a alma. Não! Também eu primeiro pensei que fosse a alma, mas o éter não se compõe das almas dos mortos, compõe sim das vontades dos vivos. Dentro de nós existem vontade e alma. A alma retira-se com a morte e vai lá para onde as almas esperam o julgamento, não se sabe. Mas a vontade ou se separa do homem estando ele vivo, ou separa dele a morte. Em breve chega o dia de voar. Perseguido pela Inquisição, que desconfia de um homem que quer ir onde Deus passeia, Bartolomeu tem de fugir. Desafiando pássaros e anjos, a passarola levanta voo. Apesar dos avisos do Almoxarife, a construção do convento prossegue. Já a máquina de voar fica escondida entre a vegetação da serra de Monte Junto. Subitamente descidos à terra, Baltazar e Blimunda vão viver para Mafra. Baltazar trabalha ladeado por vários operários anónimos. Uns morrem, outros ficam aleijados. Mas se a história não lhes guardou os nomes, Saramago ocupa-se do batismo. É essa a nossa obrigação. Só para isso escrevemos. Alcino, Brás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, Geraldo, Horácio, Isidro, Jovino, Luís. O memorial está a chegar ao final. Quando chega o dia da sagração do convento, a corte e o povo rumam a Mafra, mas isso nada diz a 7 sóis e 7 luas. Baltazar prefere ir consertar a máquina de voar na serra de Monte Junto. Assim sendo, Baltazar sobe aos céus. Durante 9 anos, Blimunda vai peregrinando por Portugal inteiro à sua procura, até que o encontra, precisamente onde o conheceu, num alto de fé no Rossio. Mas desta vez, Baltazar não assiste à cerimónia. É um dos condenados. Uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse: vem. Desprendeu-se a vontade de Baltazar 7 sóis, mas não subiu para as estrelas, se a terra pertencia, e a Blimunda. Desta intriga saltam diversas personagens. No grupo do poder, a rainha Dona Maria Ana Josefa, encarada como um mero instrumento de produção de sangue azul. Dom João V, vaidoso, megalómano, egocêntrico. Um soberano setecentista. No grupo do contrapoder, Bartolomeu de Gusmão, subversivo eclesiástico. Domenico Scarlatti inspira com a sua música a construção da passarola. Blimunda, uma feiticeira que vê o interior dos homens. E Baltazar, ainda que improvável, o verdadeiro herói do romance, paga com a sua vida a perseguição de um sonho, transcendendo assim a imagem do povo, oprimido e espezinhado do qual faz parte. O Memorial do Convento não fala sobre a obra grandiosa mandada dirigir por Dom João V. É o elogio do povo, sacrificado aos sonhos de grandeza dos reis absolutos, mas fundamentalmente por vontade dos homens. Nada mais fiel na escrita de Saramago que citar as pessoas que compõem a história, para além da magnificência da corte, do rei e das cabeças coroadas. É certo que Saramago é uma planta comestível. Jo visst, det är faktiskt en ätbar planta. Mas não nasceu para ser uma planta comestível. De alguma forma, os saramagos, plantas, claro, De här växterna eram o último recurso. var på sätt och vis en sista resurs. Eu não gostaria, como escritor, de ser eu o último recurso. Saramago era alcunha de família. Por ele, de funcionário do registro civil, tornou-se nome de escritor. Como a planta, o homem foi natural, espontâneo, agreste. Certa vez, questionado sobre o pessimismo, respondeu: eu não sou pessimista. O mundo é que é péssimo. Em Memorial do Convento, descreve uma cidade pestilenta. Um rei que sacrifica o povo à construção de uma obra megalómana, numa época em que por tudo e nada se é condenado à fogueira, mas dá-lhes Baltazar, Blimunda e um novo Bartolomeu de Gusmão. Oferece-lhes a derradeira utopia, o poder de voar, poder que dependia exclusivamente da vontade dos homens,
A mesma afinal que determinou quando o corpo de José Saramago fosse reduzido a cinzas e nelas ardessem também as palavras mágicas do memorial do convento. A miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante.